O Supremo Tribunal Federal volta a julgar se o contrato intermitente criado com a reforma trabalhista de 2017 é constitucional ou inconstitucional. E com isso, a gente vai conversar agora com o senador do União da Paraíba, Efraim Filho, para a gente entender um pouco mais a respeito dessa discussão. Agradeço muito a participação mais uma vez, senador. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. Saudação a todos os nossos internautas, telespectadores, aqueles que por todas as plataformas nos escutam e nos assistem. E, Lívia, você traz um tema que parece até incrível que a gente volte a discutir reforma trabalhista, constitucionalidade no Brasil, mas é o cenário que se põe e a gente vai acompanhar com muita expectativa essa decisão no Supremo Tribunal Federal. Agora, senador, para além da questão da insegurança jurídica que essas revisões de reformas acabam trazendo para a população brasileira, para as próprias autoridades também, para os empresários, tem uma questão, tem um fundo aí muito importante sobre o qual a gente quer te ouvir, que é a relação entre STF e o Congresso Nacional. Porque foi uma reforma aprovada pelo Congresso em 2017 e que agora vai ser questionada e pode ser derrubada pelo STF, que recentemente também derrubou o pagamento de emendas parlamentares, porque, segundo o entendimento dos ministros, é preciso que haja transparência para que esses pagamentos sejam feitos. Mais uma crise que pode se instalar, ou um tensionamento que pode aumentar, ou nem tanto assim dessa vez? Lívia, o pensamento que você traz está correto, é mais um foco de conflito, é mais um foco de tensionamento, é muito complicado você ver, né, um tema como a reforma trabalhista voltar a ser discutida. E como foi posto, existem duas situações aqui. Existe uma situação de mérito e existe uma situação de forma. Né? Exatamente o conteúdo do que vai ser discutido, que é o trabalho intermitente, me deixa até trazer um pouco de luz sobre esse tema. É algo que flexibilizou a contratação no direito brasileiro, a contratação do emprego é algo muito engessado ainda, é algo que atrapalha quem produz e atrapalha quem trabalha também. No caso de estudantes, por exemplo, aonde é que o trabalho intermitente se aplica? Estudantes que só conseguem, por exemplo, trabalhar meio período, trabalham de dia para poder pagar o seu estudo à noite ou vice-versa, permite que ele tenha essa flexibilidade de se adaptar na sua jornada de trabalho. Quando a gente hoje dá manchetes de que, apesar da economia do Brasil não estar crescendo, o índice de desemprego tem caído, é por conta dessas decisões que foram tomadas e têm afetado para melhor a relação entre o empregado e o empregador. Então, acho que de mérito seria um grande retrocesso para o país voltar a discutir a constitucionalidade da reforma trabalhista. Na parte da forma, a relação entre Supremo Tribunal Federal e Congresso, a que você se referiu. Esse tema da discussão da reforma trabalhista, ele se junta, né, a alguns, como a discussão do orçamento que você citou, mas citaria aqui também a PEC das drogas, por exemplo, a liberação do uso de maconha no Brasil, que foi vetado pelo Congresso e liberado pelo Supremo Tribunal Federal, os temas, por exemplo, do marco temporal, os temas da discussão sobre aborto. Então, essa relação entre Congresso e Supremo Tribunal Federal fica complicada e voltar a rever assuntos como esse pode significar uma usurpação de competências do Congresso Nacional e o Congresso Nacional não pode, né, permitir que essas decisões sejam revistas a toda hora pelo Supremo Tribunal Federal. Senador, eu quero aproveitar o fato de o senhor ser um protagonista e um observador, ao mesmo tempo um observador privilegiado da política. Um conterrâneo seu, Hugo Motta, surgiu para nós que acompanhamos à distância, surpreendentemente como concorrente à presidência da Câmara dos Deputados. É seu conterrâneo, o seu partido, União Brasil, tinha um candidato considerado favorito, tem um candidato ainda, né? Elmar Nascimento, eu disse tinha porque ele era tido como o escolhido, ungido por Arthur Lira. O nome do Hugo Motta surge como se fosse um nome de consenso, pelo menos entre a base bolsonarista, não desagrada o governo, com a simpatia do Arthur Lira. O União Brasil fica como nessa discussão toda? A Paraíba fica como nessa discussão toda? Isso pode respingar no Senado, senador?
Vamos lá, eu líder, né, do União Brasil no Senado hoje, mas vim da Câmara dos Deputados, foram 4 mandatos lá, fui líder na Câmara dos Deputados, fui líder inclusive ao lado do próprio Hugo Mota, quando era líder do Republicanos, eu líder do União, e ao sair da liderança do União, quem me sucedeu foi o deputado Elmar Nascimento, que está posto como candidato. Acho que a primeira palavra é deixar claro que a candidatura está mantida, está posta. Elmar vai continuar seu trabalho de articulação, né? Agora com o Mota posto como candidato. Para quem está de perto, Rafael, nos bastidores, a candidatura de Hugo não foi surpresa, já era um movimento que vinha sendo articulado há bastante tempo dentro do Republicano, quando entenderam que a candidatura de Marcos Pereira não iria, né, decolar ao ponto de fazer enfrentamento a de Elmar. Então, assim, é um movimento natural das eleições da Câmara. Vi aqui também nos comentários, né, que estava ali acompanhando um pouco antes, de que realmente está muito antecipado, né, esse processo. Você tem eleições municipais até outubro. Normalmente o que se esperava era que as eleições municipais tomassem o protagonismo da agenda política e só após as eleições municipais se falasse em sucessão tanto da Câmara quanto do Senado. Então, eu acredito que não tem definição para acontecer agora. O próprio governo já disse que não tem opção deliberada por nenhuma candidatura. Na oposição, no PL em especial, há divergência. Elmar tem bons diálogos com a bancada do PL, Hugo Mota também o tem. Então, eu vejo agora um cenário de quem conhece aquela Câmara como poucos, né, de que vai haver agora um plano, né, algo ali estabilizado numa disputa polarizada entre esses dois candidatos e grandes definições mesmo só a partir de final de outubro para começo de novembro. E quanto à sua pergunta, no Senado a gente espera que não haja repercussão, há no Senado um cenário muito mais consolidado, né, a candidatura do senador Davi Alcolumbre, que é do União Brasil, está bem posta, tem o apoio, né, das duas alas do Senado, tanto o governo quanto a oposição, e a gente espera que no Senado se mantenha esse cenário consolidado da ida de Davi Alcolumbre para a disputa da presidência da Casa. Vilela? Senador, bom dia. Senador, retomando o tema da reforma trabalhista, episódios como esse, que vamos ter agora, a retomada do julgamento de trechos da reforma trabalhista que foi feita há tantos anos, isso dá a demonstração de que no Brasil é difícil modernizar a legislação, de que no Brasil muita gente, muitas estruturas ficam às vezes presas dentro de uma visão anacrônica de buscar manter estruturas e legislações que podem ter sido bastante importantes, oportunas no passado, mas que muitas vezes se mostram descoladas da realidade? Vilela, é exatamente essa percepção que se tem. A mudança da reforma trabalhista foi uma mudança muito difícil de ser feita no Congresso Nacional. Se você for olhar, por exemplo, placar de votação, a reforma trabalhista foi mais difícil do que a reforma da Previdência, por exemplo, que antes suscitava, né, uma polêmica ainda maior. E por que isso? Porque a reforma trabalhista não foi apenas uma mudança da lei, da letra fria da lei, ela foi uma mudança de cultura, e uma mudança de cultura importante para o Brasil, uma mudança de cultura de permitir que o diálogo entre empregado e empregador, entre patrão e trabalhador, ele seja mais importante do que aquilo que está posto na lei, porque a lei, da sua letra fria, ela não consegue dialogar com a vida real das pessoas. E como eu disse, as mudanças, elas demonstraram que deram resultado. Eu acho que isso é o mais importante nessa discussão. Não adianta ficar discutindo conceitos, dogmas, como você falou. Vamos aos resultados. Depois da reforma trabalhista, caiu o índice de desemprego, pais e mães de família saíram da fila da procura do trabalho para ter a condição de colocar o pão na mesa da sua casa, dos seus filhos. Eu acho que é isso que o Congresso viu, que o Congresso teve a coragem de votar, e acreditamos que o Supremo Tribunal Federal não vá, né, causar esse retrocesso para o Brasil. A votação está em 2-2, né? Então tem ainda alguns votos a serem definidos, e a gente espera que se mantenha a vitória e a percepção de que a reforma trabalhista foi um avanço para o Brasil
e voltar ao passado é um retrocesso, né? Então, eu espero sim que a gente consiga manter essas posições novas sem voltar a esse lado arcaico, obsoleto e ultrapassado da velha legislação trabalhista brasileira. Agora, senador, deixa eu aproveitar a sua participação aqui hoje para falar do fim do impasse a respeito da data para realização da sabatina e a votação da indicação também de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Teremos, então, a sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos no dia 8 de outubro, logo depois das eleições. E no mesmo dia, a votação em plenário. A gente comenta muito aqui, né, Colombo, os nossos analistas também, entrevistados, que não há dúvidas sobre o resultado dessa sabatina, dessa indicação. Talvez a dúvida seja como será essa votação, mas a aprovação é quase certa. Queria te ouvir sobre isso. Vamos lá, eu acho que primeiro cabe fazer aqui um elogio ao desempenho do Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, da forma como conseguiu conduzir com viés técnico, né, momentos de uma travessia muito difícil nesse período, pandemia, por exemplo, algumas crises internacionais, e o Roberto Campos Neto fez valer aquilo que o próprio Congresso definiu, a autonomia do Banco Central. Eu acho que mostrou muito proveitosa para o resultado na economia brasileira, a autonomia que foi dada ao Banco Central, e o Campos Neto acho que conseguiu conduzir com viés técnico essa travessia importante desse momento. Quanto ao resultado, concordo com você, é prerrogativa do governo fazer a indicação dos nomes, né, que irão conduzir o Banco Central daqui por diante. Agora, o timing é realmente o grande desafio de articulação e de engenharia política para os líderes do governo dentro do Senado nesse momento, o senador Jacques Wagner, o senador Randolfo Rodrigues. Por quê? Porque esse clima entre Congresso e governo, ele tem sido tensionado, até mesmo por essas decisões do Supremo Tribunal Federal, que a gente se reportou no início da nossa entrevista, a questão orçamentária, a questão de reforma trabalhista, de temas, de decisões do Congresso Nacional sendo revistas a toda prova. Então, é um ingrediente político que não está descartado, né, de interferir na agenda da sabatina. É exatamente isso que você perguntou, e eu acredito que sim, o timing político será o grande desafio e é um ingrediente político não descartado para interferir na agenda da sabatina do Galípolo para presidente do Banco Central. Senador, ontem à noite estourou um assunto que deixou muita gente atônita, né? E que requer ainda muita apuração, que é uma denúncia de assédio sexual entre colegas do governo Lula, né? A ministra Aniele Franco não confirma, mas também não nega uma denúncia de assédio por parte do colega dela, o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, publicou uma foto ontem à noite, dando um beijo na testa da ministra Aniele, né? E uma organização que lida com violência contra a mulher confirmou que recebeu denúncias, no plural, contra o ministro, que por sua vez se defendeu, disse que está sendo alvo de tentativa de apagamento da história, de um homem negro que chegou a um local de poder. Feitas todas as devidas ressalvas, né, de que é um caso a ser apurado, mas nós temos aí 2 colegas de ministério envolvidos numa acusação gravíssima, né? E se a gente imagina não tivesse acontecido, a ministra Aniele Franco teria vindo a público para dizer não, né? E ela não disse não, não disse sim, mas também não disse não. O senhor acha que há ambiente para o ministro continuar no cargo? O senhor acha que ele deve ser afastado até que tudo seja explicado? Qual é a avaliação política que o senhor faz disso? Rafael, vamos lá. Assim como vocês, e você reportou agora, eu tomei conhecimento das manchetes, né? Foi um tema de ontem à noite, as manchetes da imprensa. Não é o caso agora de fazer presunções. Eu acho que é uma denúncia grave, e denúncia grave tem de ser apurada. Então, não é hora de presumir culpa de ninguém, de julgar ou condenar alguém baseado em manchetes iniciais de jornal. Existem os fatos, existem os indícios, existe uma denúncia que é grave, até porque, como você falou, a negativa que deveria ter vindo de imediata não veio, né? Eu acho que esse é talvez o ponto mais o ingrediente
mais importante em termos de análise do momento, mas é uma denúncia para ser apurada, é uma denúncia grave e a gente espera que sim, tanto os meios administrativos como a própria sociedade civil organizada através de organizações que combatem a violência, né, contra a mulher, possam se pronunciar da forma mais adequada. O Congresso vai estar de olho, estará atento ao tema e espera a evolução dessas investigações para saber até que ponto poderá cobrar a saída do ministro. Bom, falamos com o senador do União Brasil da Paraíba, Efraim Filho, sobre vários assuntos nesta manhã. Senador, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Que o senhor tenha um ótimo fim de semana e até a próxima. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade, um bom dia e volto a dizer, espero que o dia termine com um resultado positivo nessa ação do Supremo Tribunal Federal para que o Brasil não tenha de acompanhar o retrocesso de voltar à velha, obsoleta e arcaica legislação trabalhista do Brasil, que com muita luta conseguimos vencer do Congresso Nacional. Muito obrigado. Obrigada.